Será que quando a gente fala de exercício físico, a gente pode colocar a nutrição como a parte mais importante? Você já deve ter ouvido falar naquele termo que a dieta é 70% do emagrecimento, enquanto o treino é 30%. Isso é uma forma meio reducionista de falar que dieta é mais importante. E geralmente, obviamente, a gente vê muito isso sendo falado por nutricionistas, mas eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu não acho que a dieta seja responsável por 70% da questão, mas é claro que se você treinar muito e não cuidar da sua dieta, você não vai ter o resultado que você busca. Então, Atlas, isso quer dizer o seguinte, que a dieta é responsável por 70%. Não, a dieta é responsável por 100% do seu resultado, tanto quanto o treino também é responsável por 100% do seu resultado. Se você tem um braço pequeno e quer aumentar o seu braço em relação à massa muscular, o que você precisa fazer para ter esse resultado? Não é malhar, não é treinar, não é fazer musculação, calistenia, crossfit. O treino que seja para aumentar o volume do seu braço. Só que aumentar o volume do seu braço de uma forma com qualidade, sem ser aquele braço roliço, redondo, sem definição, também não precisa de uma dieta sendo acompanhada por um treino bem estruturado para poder atingir esse resultado. Então você percebe que a dieta não é só 70%, tanto quanto o treino não é só 30% do resultado final. É isso que eu quero falar para você. Não adianta só você pensar só em dieta, só em treino, ou que um responde a 70% enquanto o outro responde a 30%. Os dois são importantíssimos para atingir o objetivo que você busca, e é disso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala sobre dieta, muitas pessoas têm dúvida. Pô, eu preciso gastar muito para fazer dieta? Olha, certamente aquela influencer que você vê no Instagram com um perfil extremamente instagramável, perfil lindo, maravilhoso, bonito, harmonioso, e que ela muitas vezes é considerada herdeira por algumas pessoas, ela sim faz uma dieta mais cara. Pô, ela come salmão no almoço, ela usa frango da melhor qualidade, que não precisa nem ser limpo, né? Ela já pega ali direto e já coloca na airfry. Talvez essa não seja a sua realidade, tanto quanto não é a minha. Mas dá pra ter uma dieta adequada? Com certeza dá. Você pode comer bem sem gastar esses horrores que muitas vezes vendem pra você? Consegue. É a realidade de grande parte do Brasil? Não, e talvez não seja a sua que esteja me ouvindo. Até porque quem procura informação de qualidade dentro da bolha da internet, no YouTube, como a gente tá aqui, em geral essa pessoa ela já fugiu bastante daquela premissa que a pessoa está em uma fase assim, sobrevivendo. Essa é a realidade, tá? Desculpa se você não gosta de ouvir isso. Então, certamente não é a sua realidade, como também não é a minha, né? Eu consigo selecionar ali melhor as proteínas que eu posso consumir, os alimentos que eu posso consumir, mas infelizmente não é o caso de todo brasileiro. Então tá, sendo que se algumas pessoas não podem fazer, significa que todas não conseguem fazer? Aí que tá. Não, né? Então você consegue sim ter uma dieta minimamente viável para atingir seu objetivo. Obviamente, se seu objetivo é mais estético, pô, quero melhorar a minha estética, quero ficar com o abdômen trincado, a meninona que tá escutando isso daqui quer ficar com o bumbum empinado, cinturinha mais marcada. Tudo isso você precisa levar em consideração sim o quanto você come, a quantidade de alimentos que você come, quantas calorias você está consumindo e como está principalmente a distribuição. E a gente tem dois parâmetros aqui, tá? Quando a gente fala sobre qualidade da alimentação, muitas pessoas resumem dieta e emagrecimento somente, exclusivamente, a quantidade de calorias que você está consumindo por dia. Isso é importante? Muito, né? O tal do déficit calórico que a gente fala é muito importante para isso. Só que por outro lado, você também tem que pensar no seguinte, você somente atingir o déficit calórico sem pensar na qualidade daquilo que você está consumindo, você não vai chegar onde você precisa. Por quê? É a união de duas coisas. Lembra que a gente acabou de falar sobre a questão do treino e dieta e as duas coisas são importantes? Para emagrecimento, para definição, para ganho de massa muscular, segue o mesmo preceito. Não é só você consumir aquele tanto de calorias que você precisa, check, isso é um ponto. A qualidade de distribuição dessas calorias também é muito importante. Então, dentro do total de calorias, vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Números fechados, para a gente não ficar sofrendo tanto com a matemática. Digamos que você precise consumir 2.000 calorias por dia. Qual que é a distribuição de calorias que você está fazendo? Em geral, claro que se você passa por um nutricionista, faz toda a sua avaliação, você vai ter uma dieta pensada propriamente para você. Mas de forma geral, 50% das calorias de uma dieta é compostas por carboidrato. 50%, hein? Estamos falando de 2.000 calorias, então aproximadamente 1.000 calorias dessa dieta serão de carboidratos. Por isso que você tem que ter cuidado com a tal da low carb. Low carb não é no carb, é low, é baixo carboidrato. Então, quando a gente fala de baixo, esses 50% vira 40%. Ou seja, de 1.000 calorias você baixou para 800 calorias de carboidrato. Quando a gente fala de gordura, então as pessoas em geral ali, quando estão buscando emagrecimento, a gente trabalha talvez ali com 20% de gordura e aí a gente distribui isso em monossaturada, polissaturada e suas qualidades. Então também tem outro universo dentro desses 20% que a gente vai trabalhar. E 20% de 2.000 calorias corresponde a aproximadamente 400 calorias. E isso entra, tá? Aquela gordurinha que vai na manteiga, que vai na margarina que você utiliza, que vai naquela carne que você está selecionando, no frango, tá? No peixe, ok? No abacate que você está consumindo, em algumas frutas que também tem um pouquinho mais de gordura, então, e nozes, tá? Amendoim, tudo isso entra essas 400 calorias que não é muito difícil de estourar. Até porque, tá? 1 grama de gordura tem
9 calorias. Ao contrário da proteína, que 1 grama tem 4 calorias. Então você tem que ter cuidado com essa questão da gordura, ok? Que o volume vai impactar bastante. E o restante, Átila? Então se eu tenho 50% de carboidrato, 20% de gordura da distribuição das minhas 2.000 calorias, sobrou quanto na matemática, meu jovem gafanhoto, né? Se você tem 50% de carboidrato, 20% de gordura, sobrou 30% de proteína para você utilizar. E é isso que a gente vai acabar falando aqui agora. Desses 30%, quanto que é 30% de 2.000? 600 calorias, ok? Essas 600 calorias você precisa distribuir para o tanto de proteína que você vai consumir no dia a dia. Eu, como profissional, aconselho você a distribuí-las da seguinte forma: todas as refeições terem proteína. Café da manhã tem proteína, aqueles ovos, queijinho que você consome, ok? Lanche da manhã, você pode intercalar ali com a frutinha. Almoço, proteína de novo tá presente, tá vendo? Naquele frango, naquele ovo, naquele peixe, naquela carne que você tá consumindo, ok? Lanche da tarde, esse eu gosto de colocar uma proteínazinha, hein? Que é um lanche um pouquinho mais robusto, né? Você pode utilizar um whey, se for o caso, se você tiver uma correria. Se você, não, eu consigo fazer essa refeição em casa, trabalho home office, sou estudante, então você vai pegar ali, fazer uma refeição que tenha ovo, pode ser um pãozinho integral com ovos, ok? Que de tarde você vai treinar, então você consegue colocar nessa refeição da tarde uma proteína também. E o seu jantarzinho, se você gosta de jantar semelhante ao almoço, vai ter a carne, vai ter o frango, vai ter o ovo para você utilizar. Não, Átila, eu gosto de fazer um jantar ali mais rápido, pode utilizar o ovo também. Percebe que você consegue distribuir a proteína durante todo o seu dia? E aí esse cálculo entra essa questão. Então essa distribuição do que você vai consumir no dia a dia também é muito importante. Quando a gente fala sobre consumo de dieta como um todo, para distribuir tudo isso, essa macrodistribuição é muito importante. Então 50% de carboidrato, 20% de gordura, 30% de proteína. E aí, claro, a gente consegue jogar para cima e para baixo. Se eu estiver utilizando 40% de carboidrato, estou fazendo low carb, então 40% de carboidrato sobrou 10, né? Você pode jogar ali 25% de gordura e 35% de proteína. Pronto, tá feita a magia. Dentro disso, você vai conseguir distribuir muito bem tudo aquilo que você pode comer. Então é isso, meu gafanhoto. Cuidado com o que você acaba vendo por aí, falando que você precisa gastar horrores de dinheiro para poder atingir um objetivo que você. Não é muito por esse lado, certo? Eu não quero te iludir aqui. Eu gosto de falar a verdade, eu sei que às vezes é um pouco incômoda para muitas pessoas, mas a vida é isso, tá? É ouvir o que a gente não quer, fazer o que a gente não quer para pagar os boletos e continuar vivendo. Então esse é mais um jogo de realidade para você, meu jovem padawan. Beijão do Nutri. Eu sou o Átila Galvão e fico por aqui.